Olá, queridos amigos, estamos de volta para esse tempo aqui para a gente refletir sobre algumas coisas com tranquilidade. Começa agora mais um Entre a Gente. Pergunta da Nádia. Não sei orar em público. Quando me pedem para orar, eu fico travada e não sai nada. Aí eu falo, não sei orar, fico constrangida e me sinto tão pequena. Na igreja, às vezes, todos começam a orar alto e todos juntos, até oram em línguas que eu não entendo. Fica, vamos dizer, muito barulho, sabe? E aí eu só fecho os olhos, fico quietinha e falo para Deus, me perdoa por não saber orar assim e estar com o coração cheio desses pensamentos. Me sinto pequena, no sentido de talvez não estar adorando a Deus da forma correta. Não pretendo mudar de igreja por isso, pois penso que estou no lugar certo. Como orar em público? Bom, como é que é o nome da moça? Nádia. Nádia. Nádia, deixa eu te dizer uma coisa, Nádia. A oração nada mais é que uma conversa sincera com Deus. A gente, às vezes, é muito impulsionado a orar para impressionar as pessoas que estão ao nosso redor ou para se justificar diante delas ou algo assim. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. O que o Senhor espera de nós é que a gente vá até Ele com fé, crendo que Ele está nos ouvindo e que a gente seja absolutamente sincero, porque não há nada que a gente possa esconder de Deus. Ele conhece os nossos pensamentos e o nosso coração mais até do que nós mesmos conhecemos. Então, se você não sente liberdade de orar publicamente, não precisa fazer. Ore silenciosamente, ore no seu coração, ore no seu quarto, não deixe de orar. Mas talvez você esteja sendo bloqueada para orar em público porque você está se comparando com os outros, a maneira dos outros orarem. E isso é uma coisa muito, muito particular. Você já viu, por exemplo, algumas pessoas têm a característica de serem comunicativas, de se expressarem bem, de serem eloquentes e terem palavras difíceis, né? Um vocabulário vasto e tal. E outras pessoas falam pouco, mas quando abre a boca, só fala a verdade, só fala coisa boa de ouvir. Uma é melhor que a outra? Não. Uma é mais eloquente, a outra fala menos, mas o que se espera é que quando os dois tipos de pessoas falem, que falem o que é bom, o que edifica, o que é correto, ok? Que não falem besteiras, que não falem palavras de desencorajamento. Na oração é a mesma coisa. Você não tem que ficar conectada se você tem a palavra certa, se você é eloquente, se você tem uma impostação de voz mais alta. Não. Você tem que ser honesta. Você tem que falar a verdade. E você tem que crer que está falando e Deus está te ouvindo. É isso. Então não se deixe paralisar pela comparação. A comparação não serve para nada na vida, a não ser para nos atrasar. E para tirar o nosso foco daquilo que realmente é importante. Na oração, o que é importante é colocar Deus no centro absoluto da nossa oração, nos reportarmos a Ele em fé e sermos limpos e honestos diante dEle, dizendo a verdade nas nossas orações e não usando as orações para nos gabar, né? Para mostrar a nossa eloquência e tal. Isso não impressiona Deus, definitivamente. Pergunta do Wellington. Diga, Helena, Wellington. Helena, como perder o trauma de ler a Bíblia? Perdão a estranheza da pergunta, mas é exatamente isso. Wellington, eu tinha que entender primeiro por que você está traumatizado de ler a Bíblia. Pelo que eu saiba, a Bíblia não traumatiza, ela cura, né? É uma leitura curadora. Talvez você teve uma experiência ruim com a leitura das Escrituras, que às vezes você pegou uma tradução difícil de entender, não consegue entender o que você está lendo, aí aquilo foi te desmotivando, você desanimou e deixou para lá. Talvez seja isso. Bom, deixa eu entender que foi alguma coisa assim, ou alguém te obrigou a ler a Bíblia, né? E tal. Bom, vamos entender. Por que a gente precisa de ler a Bíblia? Quando a gente quer conhecer uma pessoa, a gente precisa saber tudo sobre ela, certo ou errado? A gente precisa de passar tempo com ela. A oração é a parte que a gente fala com Deus.
E as escrituras sagradas é a parte que Deus fala com a gente, ok? É um diálogo, é um relacionamento. A gente foi reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Então Jesus fez o reencontro, né? A reconciliação com Deus. Nós estávamos perdidos, sem termos condições de salvar a nós mesmos. Jesus veio e pagou uma dívida de culpa que era nossa, para que nós novamente tivéssemos acesso a Deus Pai. Então a gente agora pode falar com o Pai, em nome de Jesus. Nós podemos orar, conversar com Deus livremente através da oração. E a parte que Deus fala com a gente, através das Escrituras Sagradas. Um livro escrito em 1500 anos, por 40 autores diferentes, e entretanto falando uma mesma mensagem. Um livro sem dúvida nenhuma, sobrenatural. Mas para que você entenda esse livro, primeiro você precisa de comprar uma tradução adequada, que você entenda o que você está lendo. Quando a gente não entende o que a gente está lendo um amontoado de coisas difíceis de entender, palavras difíceis, que você tem que ler com dicionário junto para você entender, realmente vai ser traumatizante uma leitura assim, né? No mínimo cansativa. Então procure uma tradução acessível à sua linguagem de hoje. Então você pode comprar ou a NVI, que é a Nova Versão Internacional, ou a NVT, a minha preferida, a NVT, Nova Versão Transformadora, ok? É a mesma Bíblia, tá, gente? Mas o que acontece? A cada tradução da Bíblia, os linguistas vão aproximando cada vez mais o nosso idioma com o idioma em que a Bíblia foi escrita originalmente, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Então os linguistas, eles estudam, eles se aprofundam nas palavras para que eles traduzam da maneira mais adequada e mais fácil da gente entender o contexto para o nosso tempo. Então, primeira coisa, compra uma NVT. Segunda coisa, o livro Redescobrindo Sua Bíblia. Inclusive, nós temos aqui um seriado no YouTube que fala sobre isso. O Redescobrindo a Sua Bíblia faz uma análise de cada livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E quando você vai lendo essas explicações, você vai compreender a Bíblia muito mais facilmente. E mais do que isso, a leitura da Bíblia se torna apaixonante, porque aí você vai vendo as conexões, a profecia no Antigo Testamento, o cumprimento da palavra profética no Novo Testamento, as conexões entre os livros, Jesus já sendo profetizado desde o Gênesis. É fascinante. E quanto mais você se inteira disso, mais a sua fé é nutrida e fortalecida. A mentira não vai entrar mais como se fosse verdade, entende? A sua percepção, a sua compreensão vai impedir que você engula qualquer coisa ou seja enganado. Então é muito importante que você retome a leitura da Bíblia, compra aí uma tradução adequada para que você entenda tudo, ok? E você pode ter esse livro auxiliar para você compreender claramente o que você está lendo. Então, minha sugestão é, comprou Redescobrindo a Sua Bíblia? Lê toda a introdução antes de começar a ler a Bíblia, do Redescobrindo a Sua Bíblia. Aí começa, lê toda a tradução e lê Gênesis. Aí vai lá e lê Gênesis. Lê Êxodo no Redescobrindo a Sua Bíblia, a explicação de Êxodo, vai lá na Bíblia e lê Êxodo. E assim, em cada livro da Bíblia, você vai ver que você vai compreender muito melhor as coisas e que você vai se apaixonar. É fascinante. E o principal, todas as vezes que você for ler a Bíblia, ajudado aí pelo Redescobrindo a Sua Bíblia, peça a ajuda do professor, do Espírito Santo. Então ore pedindo a Deus para te dar a compreensão das Sagradas Letras, ok? Porque o nosso cérebro humano, às vezes, é pequeno demais para perceber tanta grandeza nessa leitura. Deus abençoe você, que você seja curado de todo trauma, seja lá qual foi esse trauma, em nome de Jesus. Pergunta da Sabrina. Estava frequentando uma Assembleia de Deus. Lá teve uma campanha de cura e libertação, onde no segundo dia minha filha de 11 anos pediu oração porque queria ser curada da asma. Recebeu a oração e ao princípio parecia ter sido curada. Porém, no início de dezembro, ela voltou a ter crises e o pastor só disse que eu precisava repreender o espírito de enfermidade. No fim das contas, me vi obrigada a levar ela no hospital e a médica disse que ela não poderia ter parado de usar a bombinha. Estou decepcionada com o pastor que fez a oração e também com o pastor de onde estava frequentando. Não quero mais ir aos cultos, mas não vou deixar de ser cristã. Só eu sei de onde Cristo me tirou.
Qual é a sua opinião? O que eu devo fazer? Bom, a primeira coisa que você deve entender é que Deus cura. Deus cura hoje, ok? Eu conheço milagres, assisti milagres, vejo milagres, então eu creio na cura. Mas Deus não cura todo mundo. Por que, Helena, que Deus não cura todo mundo? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Eu creio que Deus nos ama a todos e que Ele sabe exatamente o que cada um de nós pode ganhar, o que cada um de nós tem condição de ter, ok? Então a primeira coisa que eu quero te dizer é Deus cura. E quando Deus cura, é inquestionável. A cura é estabelecida e ponto. Se está curado. Eu conheço, por exemplo, um testemunho lindo de uma menina que foi curada de uma lesão cerebral, ok? Ela era criança, ela teve muitas convulsões, o que gerou uma lesão cerebral e ela foi curada completamente debaixo da oração de um pastor. Agora, era a ação do pastor que cura, gente? Não, é Deus que cura. Tivesse sua filha sido curada ou não, a questão não é o homem na equação, a questão é Deus. Deus cura ou não cura. Ele dá a resposta segundo a sua onisciência, onipotência. Ele sabe tudo, ele vê o nosso futuro, ele sabe, ok? Então, vocês oraram pela sua filha, só que você constatou mais tarde que ela não foi curada. Ela voltou a ter uma crise, né? O pastor que te pediu para orar e repreender o espírito de enfermidade, ele estava crendo que Deus podia curar e que aquilo era uma retaliação, que o diabo estava voltando, tentando colocar no corpo da sua filha uma enfermidade, alguma coisa assim. Não posso falar pelo pastor aqui, né? Estou tirando apenas uma conclusão, ok? Que ele tenha sido motivado pela fé dele de que Deus é suficiente para curar. Mas, gente, Deus também colocou os médicos, ok? Deus colocou os médicos à nossa disposição. Na época de Jesus, existiam médicos. Então, a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ela gastou tudo que ela tinha com o médico e o médico não resolveu. Aí ela foi em Jesus e Jesus curou. Então, se nós temos a medicina, quem dá inteligência para o médico? Deus. Deus é que dá capacidade para a ciência. Deus é que dá capacidade para a inteligência do homem. O homem pode até negar isso, ok? Mas quem dá é Deus. É isso que nós acreditamos. Então, se a sua filha precisa de usar a bombinha, então ela vai voltar a usar a bombinha. Continua orando. Continua orando e pedindo para Deus fazer um milagre na vida da sua filha. Continua orando e falando, Senhor, que ela seja livre dessa bombinha. Mas, se ela não foi livre da bombinha, ok, Deus vai curá-la através da medicina, certo? Vai manter essa enfermidade sob controle, tá bom? Agora, não você ficar ferida com a igreja porque sua filha não foi curada ou porque eles falaram para você ter fé e não ir lá no médico e tudo, não faz sentido para mim. A mesma disposição que você teve de ir lá, pedir a Deus para o pastor orar pela sua filha, para ela ser curada, é a mesma disposição que a gente tem para receber o não de Deus. Entendeu? Se a sua filha fosse curada, era mérito do pastor? Não. E agora que ela não foi curada, é demérito do pastor? Também não. Agora, a gente aprende uma lição com isso? Aprende. O que Deus faz, Ele estabelece. Deus cura? Cura. Ele não cura para depois voltar com a enfermidade. Ele cura e Ele cura. Se Ele não curou a sua filha, então entenda que a resposta de Deus para a oração de vocês foi não. Ainda não. Espera. Não sei. Mas é como Jó falou, né, gente? Vamos pensar no que Jó falou? Ele falou assim, se eu aceitei. Com a esposa dele, ele disse, se eu aceitei a bênção de Deus, por que eu não posso aceitar a calamidade? Então, às vezes, a gente enaltece a Deus quando tudo sai do jeito que a gente queria. Mas quando as coisas não são respondidas, quando a gente recebe a resposta que a gente não queria de Deus, a gente começa a duvidar do amor dele, a gente começa a se ressentir, aí a gente se ressente. Aí fala, Não, mas eu não tô ressentida com Deus, Helena. mas de alguma forma você está ressentida porque a sua filha não recebeu o milagre. Está transferindo a culpa para o pastor, entendeu? O pastor agiu por fé. Quando você foi lá e falou, pastor, ela voltou até as crises. O pastor falou assim, uai, irmã, então ora repreendendo o espírito de enfermidade. E você pode orar repreendendo o espírito de enfermidade? Sim. Você pode continuar crendo? Sim. Você pode continuar orando? Sim. Mas não negue a ciência, ok? Se ela está tendo crises,
e essas crises estão pondo a vida dela em risco e a medicina pode resolver, por que não a gente entender que Deus também usa os médicos? Deus também usa a medicina. Lucas, o que escreveu o Evangelho, era médico. Médico usado por Deus. Deus usa os médicos, gente. Então, não responsabilize o pastor. Se aquela igreja, por causa da fé dela, por causa das coisas que ela professa, não fez com que você entendesse que você não se identificou com isso, ou se você se sentiu prejudicado de alguma forma, procure uma outra comunidade de fé. Mas não pare de congregar porque você teve uma experiência de frustração aí com a cura da sua filha, tá certo? Cuida dela direitinho, leva ela no médico, mantenha o tratamento e vai pedindo ao Senhor. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor deu a medicina, mas se o Senhor também quiser curá-la, para ela nunca mais precisar da bombinha, que o Senhor faça a sua vontade. Porém, que seja feita a sua vontade e não a minha. A nossa oração é sempre essa, imitando Jesus. A vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa, mesmo quando a gente não entende. Última pergunta da Eliane. Fala, Eliane. Helena, por que não é adequado usar a expressão mãe de pet? Já ouvi falar, mas gostaria de uma explicação com fundamento bíblico. Vocês são muito engraçados, gente. Desculpa, mas não pode falar de mãe de pet com fundamento bíblico. Não tem fundamento bíblico para isso, né? Aqui, normalmente, é o que a gente acha de bom senso. É o bom senso, certo? Então tem coisas que não estão específicas lá na Bíblia, não. Mas aí a gente fala do bom senso. Por quê? Quando você fala, talvez, essa expressão mãe de pet, queira colocar o animalzinho, que são maravilhosos. A gente tem a Matilda aqui em casa, que é uma cachorrinha muito amada por toda a família, mas ela não está no mesmo status que os meus filhos, ok? A Matilda é muito querida, muito amada, mas ela é um animalzinho. Ela não está no mesmo status que os seres humanos que vivem nessa casa, certo? Então nós vamos cuidar dos animais, nós vamos proteger os animais, nós vamos cuidar de toda a criação, né? Deus mandou o homem dominar a terra. Quando fala para dominar, não é para exercer um domínio opressor, mas um domínio cuidador, um domínio protetor, né? E é isso que a gente procura fazer com todos os animais, não com a nossa pet apenas, que é muito querida, né? Mas com todos os animaizinhos, com toda a natureza, com toda a criação. Mas entendendo que o ser humano, né, os nossos filhos biológicos ou adotivos, são seres humanos, ok? Eles não estão no mesmo status de um animalzinho, certo? Por mais amados e respeitados que esses animaizinhos precisem ser. O ser humano é a coroa da criação. O ser humano é o único ser da criação feito à imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi o único para o qual Jesus Cristo veio morrer para ser reconciliado com Deus Pai, ok? Então, inclusive, a criação será bem cuidada quando nós formos reconciliados com Deus. Quando nós somos reconciliados com Deus, então tudo ao nosso redor vai sofrer o efeito disso. Nós nos tornaremos melhores cidadãos, melhores cuidadores da natureza, né? Mas sem inverter as coisas. O que normalmente acontece? Quando um pet toma o lugar do ser humano, as pessoas começam a considerar o aborto uma opção, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é muito sutil, mas é uma realidade. Onde os animais são mais considerados que os seres humanos, então realmente a raça humana está em risco. Tem pessoas que definitivamente preferem, elas dizem, eu prefiro os animais aos seres humanos. Isso é um estado muito triste. Não é uma coisa para se gabar. Embora os animaizinhos sejam uma fofura, um exemplo de lealdade, né? O ser humano continua sendo o alvo do amor de Deus, da misericórdia de Deus e da salvação de Cristo Jesus. Em cada coisa no seu devido lugar. Por isso que usar a expressão mãe de pet seja inadequado, porque coloca o pet no mesmo pé de igualdade que um ser humano. E todas as vezes onde eu vi essa distorção acontecendo, vai dar ruim.
Todas as vezes o amor ao próximo é suprimido, né? Sofre em detrimento do amor excessivo ao animalzinho. Vira uma idolatria ao animalzinho. Em contrapartida, o ser humano passa a não ser amado, passa a ser desprezado, passa a ser ignorado. Isso não pode ser plano de Deus. Tá certo? Espero ter esclarecido aí a sua dúvida. Ame bastante a sua cachorrinha, cuide dela, proteja ela, mas pense, o ser humano é o alvo da salvação de Cristo Jesus. É feito à imagem e semelhança de Deus. E, inclusive, essa redenção é de fundamental importância para que toda a criação seja resgatada também. Deus te abençoe. Bom, a gente fica por aqui. Mas se Deus quiser, na semana que vem tem mais um Entre a Gente. Eu espero que vocês estejam gostando desse quadro. Deus abençoe vocês.